18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6h01 em Manaus, mais uma vez, hein? Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, em 1º de outubro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Grande Ari Guedes, a equipe de jornalismo que produz o 18 horas. Estamos juntos com você até às 7 da noite com a notícia, com a informação. Karime Leão, outubro já, hein? Nós começando mais um mês, chegando aí bem pertinho já do final do ano. E esse outubro é o outubro rosa, né, Karime? É um outubro especial aí. Atenção, né? A prevenção do câncer de mama. As mulheres aí devem fazer, né? Devem se preocupar com essa questão aí. Outubro rosa, Karime, tudo Exatamente. bem? Muito boa noite, Carlão. Outubro rosa é para alertar da importância da prevenção. É o autoexame e a gente, mulherada, né? Ficar em dia aí com o nosso preventivo. É isso aí. Todo cuidado é pouco quando o assunto é a saúde. Muito boa noite para você que está sintonizado aqui na 100,7. Estamos juntos, sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial para quem? Para a galera do aplicativo Humano, que já está aqui ligado, ó, já está aqui nos acompanhando ao vivo nos estúdios da Rádio Mix. Se você quer acompanhar esse programa e outros programas também, é só acessar lá no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Eu espero vocês lá. Bacana, Karime, olha só, a Anvisa começa a análise do primeiro pedido de registro de uma vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também vai começar a primeira revisão para o registro da vacina. Exato, Carlão, e o pedido foi protocolado pela empresa AstraZeneca, que está desenvolvendo a vacina em parceria com a Universidade de Oxford, aquela que a gente já mencionou aqui várias vezes, que tem uma dobradinha, né? O Reino Unido, o Brasil também, tem uma brasileira lá no Reino Unido trabalhando nessa pesquisa, o que é muito legal. Bom, nesta terça-feira, a agência reguladora havia publicado uma nota, a Anvisa, né? Havia publicado uma nota técnica que reduziu a documentação inicial e, com isso, simplificou o registro dos imunizantes das vacinas contra o coronavírus. Bom, e 2 dias depois dessa flexibilização, o primeiro pedido foi protocolado pela AstraZeneca, a farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, que deve ser produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. E esse é o passo inicial para que se autorize a aplicação da vacina aqui no país, caso ela seja aprovada em todos os testes clínicos, o que ainda está em andamento, né? A ideia de toda essa ação é agilizar o registro da vacina, caso ela apresente resultados positivos de segurança e eficácia, e é o que a gente está na torcida, né, Carlão? Estamos na torcida aí muito, né, Karime? Nós estamos realmente já precisando de uma solução para esta pandemia aí, com certeza. Uma solução eficaz, né? Que realmente resolva, mesmo, né? Que tem algumas aí, mas a eficaz mesmo aqui nós ainda não temos. Agora são 6h04 em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil e nós estamos começando para você mais uma edição do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O novo coronavírus avança no Amazonas. E o estado registrou ontem, quarta-feira, o maior número de infectados dos últimos 2 meses. Infelizmente, essa é uma realidade aqui em Manaus e em algumas cidades do interior, Carlão. E o governador Wilson Lima, mesmo dizendo que Manaus não enfrenta a segunda onda da pandemia, colocou em operação todos os 6 andares do Hospital Delfim Aziz para atender aos casos de Covid. Karime, além disso, o governador aumentou o valor mensal destinado pelo estado para a organização social que administra a unidade. O valor passou de 8 milhões de reais para quase 17 milhões de reais por mês. A repórter Odineia Araújo explica essa história pra gente. O boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância Sanitária, divulgado ontem, informou que 1.362 novos casos do coronavírus foram registrados no Amazonas. Esse número é o maior dos últimos 69 dias. A FVS também informou que a maioria desses novos casos é de exames antigos feitos ainda no pico da pandemia. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o governo esconde os reais números da Covid. Então, o que nós estamos percebendo é que o governo está manipulando as informações para convencer a sociedade de que é uma normalidade, que já passou o pior. E isso não é verdade.
Isso está aí estampado todos os dias nas redes sociais, nos meios de comunicações. Então o governo escamoteia, o governo esconde a realidade e brinca com a vida da população, porque as pessoas se expõem. Como é que ele cria um decreto proibindo bares, restaurantes, praias e vários eventos, e a SEDUC, que está aí cheia de contrato, dando continuidade às aulas? O certo é que a Covid-19 aumenta no Amazonas e hoje já são quase 140 mil casos da doença e mais de 4 mil mortes, que também aumentaram. Nas últimas 24 horas, 7 óbitos por Covid-19 ocorreram no estado. Em nota técnica, a Fiocruz afirmou que o aumento nos números da Covid-19 em Manaus apresenta níveis atuais acima do esperado, mas que a situação pode mudar desde que medidas de proteção e isolamento voltem a ser cumpridas. O governador Wilson Lima inaugurou em tempo recorde todos os 6 andares do Hospital Delfim Aziz para atender os casos do coronavírus. O Hospital Delfim Aziz hoje é o nosso hospital de referência ao tratamento da Covid. Quando entramos no processo da pandemia, o Delfim Aziz funcionava com 132 leitos e num tempo recorde nós conseguimos colocar em funcionamento 350 leitos. Eram 3 andares em funcionamento, nós colocamos todos os 6 andares em funcionamento. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o aumento da capacidade de atendimento no Delfim Aziz também aumentou o faturamento de recursos federais da unidade de 300 mil para 5 milhões de reais por mês. Por causa desse aumento de leitos também, o governo do Estado ampliou de 8 milhões e 400 mil reais para 16 milhões e 900 mil reais o valor mensal destinado pelo Estado para a Organização Social, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que faz a gestão do Hospital Delfim Aziz. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, e a situação atual é extremamente preocupante para falar de leve, né, Carlão? Poxa, os números de novos casos estão se multiplicando e rapidamente. Ontem foram mais de 1.300 novos casos registrados, gente, de um dia para o outro, né? E esse número certamente é maior, porque vários municípios deixaram de informar os números atualizados à Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas. As mortes estão acontecendo, está cada vez mais alta a ocupação dos leitos e, se nada for feito, poderemos enfrentar novamente o colapso no sistema de saúde como vivemos em abril e maio. Karime, eu não tenho dúvida nenhuma, né? A realidade que nós estamos vivendo hoje está aí, né? Está aí no dia a dia. Nunca tive tantos amigos, Karime, tantas pessoas próximas, nós inclusive, infectadas aí com esse novo coronavírus. Nem mesmo quando Manaus teve um pico em abril e maio. Dessa vez realmente está bem do lado aqui. O que a gente escuta dos amigos é que, né, confirma aí que estamos passando sim por uma explosão de casos novos de Covid-19. Fato que infelizmente é comprovado com os números oficiais divulgados pelo próprio governo. 18 horas. Bom, Carlão, e o corpo do enfermeiro Gilberto Pinheiro da Silva, de 31 anos, entregue por engano à família errada, foi exumado hoje às 8 da manhã no cemitério Parque Tarumã e em seguida sepultado novamente agora pelos seus familiares. A gente vem falando sobre esse caso, sim. Todos, né, lamentaram demais essa situação terrível, né? Porque a busca pelo corpo do enfermeiro durou 5 dias. Karime, ele morreu na madrugada de domingo, vítima da Covid-19 no Hospital Delfim Aziz. No mesmo dia, morreu também de Covid um outro homem, de nome Gilberto. O hospital fez a troca dos corpos e entregou o corpo do enfermeiro a outra família que realizou o sepultamento dele. Quando foi receber o corpo de Gilberto Silva, a família foi comunicada do erro. E aí começou todo o drama, né? Que só teve fim com a intervenção da Justiça aqui do Amazonas, sob pena de multa para o governo do estado. E a Secretaria de Estado de Saúde informou que será aberta sindicância para investigar o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, que é responsável pela administração da unidade, pela troca dos corpos. Você está ouvindo 18 horas.
E hoje, dia 1º de outubro, se comemora o Dia Internacional do Idoso. Você sabia que a população de idosos não para de crescer? Só que no Brasil são cerca de 15 milhões de pessoas que estão na terceira idade. E a data foi criada com o objetivo de mostrar a importância, quanto os direitos da pessoa idosa. Aqui em Manaus, diversas ações estão sendo realizadas e fiscalizadas pelos órgãos de proteção ao idoso, como explica aí a repórter Nathalie Moraes. A Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso está realizando uma programação com ações sociais e orientações que tem o objetivo de conscientizar a sociedade em geral em relação aos direitos da pessoa idosa. A iniciativa é realizada em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado hoje. A ação conta com uma parceria de diversos órgãos de proteção à pessoa idosa. Segundo a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Pessoa Idosa, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 4.420 boletins de ocorrência envolvendo crimes contra o público da terceira idade. Entre os crimes mais registrados estão furto e ameaça. A Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, em parceria com a Sejusc e demais órgãos da rede de proteção, estará realizando, durante a semana, diversas ações de conscientização em hospitais, agências bancárias e terminais rodoviários. Essas ações visam orientar tanto a equipe de profissionais que atuam nesses órgãos, como os idosos, quanto aos seus direitos, garantindo-lhes dessa forma acesso à informação. E também em como e onde denunciar em casos de violações e crimes praticados contra idosos. A delegada relatou ainda que as pessoas da terceira idade são suscetíveis a inúmeros crimes, como violência física, violência psicológica, abandono e violência sexual. A violência contra os idosos acontece, na maioria das vezes, no próprio âmbito familiar e pede que as pessoas que tomarem conhecimento da situação formalizem a denúncia para que a polícia entre em ação e a vítima seja retirada desse ambiente de risco. Mas as denúncias também podem ser feitas em qualquer delegacia de polícia mais próxima ou por meio da delegacia interativa e ainda através do Disque 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. No dia de hoje, é importante lembrar que os idosos não são uma categoria à parte da nossa sociedade. Todos nós continuamos a nos desenvolver, envelhecer dia após dia. E aos jovens, cabe saber que deve oferecer carinho e atenção aos mais velhos. Um dia estaremos mais velhos também. Afinal, é inevitável o curso da vida. Nathalie Moraes para o 18 horas. É inevitável mesmo. E eu quero chegar lá, Karine. Vambora, todo mundo quer chegar lá. Pois é. Mas ainda tem, além da violência, também tem um outro agravante aqui no Amazonas, que esse Dia do Idoso não tem muita comemoração, não. Isso porque muitos dos direitos ainda faltam a ser conquistados plenamente, assim como o principal deles, que é a saúde. Infelizmente, é bem isso, Karine Milhão. O governo do estado aproveitou, inclusive, a data para reabrir os CAIMs, voltados aí para a melhor idade, mas apenas 2 unidades retornaram para atender a um universo aí de quase 200 mil idosos só aqui em Manaus. Os detalhes com uma repórter Odineia Araújo. São quase 370 mil no Amazonas, sendo quase 200 mil moradores somente em Manaus, de acordo com a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita em 2019. As mulheres são a maioria dos idosos no estado e na capital. A população idosa está entre a mais vulnerável. Nesse período de pandemia, foi a primeira a entrar em isolamento e a última a sair, justamente por ser mais suscetível a doenças, algumas já velhas conhecidas, como diabetes, hipertensão, insuficiência renal e por aí vai. A grande maioria dos idosos no estado depende do serviço público de saúde e mesmo com todas as comorbidades da idade, eles ficaram 6 meses sem serviço no Centro de Atenção à Melhor Idade. Alguns CAIMs voltaram a funcionar hoje após pressão da mídia, mas apenas 2. Ada Viana na Compensa e André Araújo na Cidade Nova 2. Além dos 2 CAIMs que reabriram no Dia do Idoso, o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Scampelo, anunciou também o retorno de 6 CAICs voltados à atenção da saúde da criança.
Os CAICs de CAIMs são muito importantes para a nossa rede, eles estão mais próximos das comunidades, a gente consegue fazer o atendimento e desafogar as outras unidades de saúde, né? Então, são unidades que a população conta muito com essa atividade, essa assistência nos CAICs e no CAIM, e agora, com segurança, com protocolos estabelecidos, estamos reabrindo e oferecendo serviço à população. Somente nos CAICs, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, são feitos 15 mil atendimentos ao mês por unidade. E desde março, essas pessoas estavam sem assistência médica. Odneia Araújo para o 18 horas. É totalmente injustificável o abandono que a maioria dos idosos aqui do Brasil é submetido, né? Afinal de contas, imagina, o idoso trabalhou, né? Geralmente pagou muito imposto, pagou demais e quando chega no fim da vida não tem direito, não tem os direitos que ele deveria, né, ter de volta, né? Não existe políticas públicas para amparar a essas pessoas que já pagaram e já trabalharam demais e beneficiaram sem dúvida alguma toda a sociedade. A saúde foi o que a gente falou agora, que o Amazonas é um retrato pequenininho do que acontece no Brasil. O idoso, sem dúvida alguma, é condenado ao abandono, à violência e ao esquecimento na maioria dos casos. Isso é claro, né? Isso é injusto e tem que acabar. O Brasil precisa, sim, dar uma vida mais digna aos nossos idosos, que essa vida digna passa pelo quê? Passa por uma saúde de qualidade e uma política previdenciária justa. Karime, sem dúvida nenhuma, nós temos que avançar principalmente na área da saúde, né? Para manter. A geriatria é uma especialidade pouco explorada, inclusive. São poucos médicos, poucos fisioterapeutas. O governo tem que investir mais para garantir uma vida longa, mas com saúde, é claro, com alegria. É simples assim. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E agora a gente fala sobre economia e a gente fala dos pequenos negócios. Isso porque 1.600 empresas já foram fechadas aqui no Amazonas nesse período de pandemia. A crise já causa uma retração de produção e compromete os empregos neste fim de ano. Vamos aos detalhes agora na matéria de Júlia Gomes. Nesse momento de retomada econômica, os pequenos empresários que sobreviveram aos meses de maior restrição do isolamento social por conta da pandemia de coronavírus buscam estratégias para manter os negócios. Ricardo Sampaio, analista técnico do Sebrae no Amazonas, fala que o órgão tem percebido um certo pé no freio por parte dos empresários, o que acaba afetando o volume de novos investimentos. Isso tudo por conta de uma incerteza econômica de cenário que nós não sabemos exatamente como ficará nos próximos anos, mas certamente o que se desenha no horizonte é uma perspectiva de recessão, né? A gente vai ter sim um encolhimento do ritmo de crescimento que nós vínhamos tendo e certamente o dinheiro deverá circular menos na cidade nos próximos pelo menos 2 anos. No Amazonas, cerca de 1.600 empresas não resistiram à crise gerada pela pandemia de Covid-19. O impacto maior foi na área de comércio, principalmente o setor de alimentos, com cerca de 70% de perda do faturamento. Segundo o Sebrae Amazonas, as dificuldades encontradas pelos empresários foram de ordem estrutural do próprio negócio no primeiro momento da crise, mas passados 5 meses de pandemia, já se percebe uma retração de produção e os empregos podem estar comprometidos, como explica Ricardo Sampaio. A situação das micro e pequenas empresas também perpassou a questão, inclusive, de mão de obra, né? Muitas pessoas ficaram reclusas com medo da pandemia, que ainda não passou, o vírus ainda está aí e, assim, a gente tem percebido algumas adaptações de contrato, inclusive, mas a maioria das empresas na cidade de Manaus, as que demitiram no máximo 25% do pessoal, não chegou a ser essa quantia assustadora de pessoas ainda sem emprego, né? Mas se nós continuarmos no ritmo em que estamos, a gente não pode assegurar que os empregos estão garantidos até dezembro. O analista técnico do Sebrae no Amazonas, Ricardo Sampaio, fala que mesmo em meio a dificuldades, muitos empresários acabaram se reinventando. A gente tem percebido um espírito empreendedor bem interessante nesse momento, porque as pessoas começaram a diversificar não apenas seu produto, mas a sua logística, a sua própria forma de trabalho, né? E algumas empresas, inclusive, se reinventaram completamente. Elas fecharam como sapataria, por exemplo, né? E abriram como prestadora de serviço na área de confecção de acessórios.
ou casos similares. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Nós vamos abrindo a playlist de hoje aqui do 18 horas aí com, grandes artistas. Vamos começar aí. Durante toda a carreira, o Machine Gun Kelly, ele transitou aí por muitos gêneros musicais. Agora, com o novo álbum Ticket to My Downfall, o músico abraça de vez o pop punk. É bacana, hein? O músico está aí com a banda Blink como produtor e baterista. Exatamente, Carlão. E o pop punk fica aí mais em evidência algumas músicas do novo trabalho dele, como a primeira de hoje aqui da playlist do 18 horas, Bora de My Ex-Best Friend. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas e 24 minutos, a primeira da playlist de hoje, hein? Machine Gun Kelly, My Ex-Best Friends. Foi a primeira da playlist de hoje em 100.7. Mix. Agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo para esta noite, hein? Com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, e segundo informações do Clima Tempo, outubro começa também, com pancadas de chuva à tarde e à noite nessa primeira noite de outubro. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 75%. Agora 6h24, boa noite. Mix. Olha aí, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Amazonas, pelo segundo mês consecutivo, registrou saldo positivo de empregos. Pois é, no entanto, no acumulado do ano, o Estado registra saldo negativo, mais demitiu do que contratou e ainda não conseguiu recuperar as perdas no número de postos de trabalho durante a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Vamos aos detalhes destes números agora na reportagem de Júlia Gomes. Pelo segundo mês consecutivo, o Amazonas registrou saldo positivo de trabalhadores admitidos. O mês de agosto registrou 7.019 novas contratações. Em julho, esse saldo foi de 3.951 novos empregos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta quarta-feira. Porém, essa recuperação ainda está longe de alcançar o patamar de antes da pandemia. No acumulado do ano, o Amazonas ainda registra mais demissões do que contratações. De janeiro a agosto, foram desligados 97.621 trabalhadores em todo o estado. As admissões somaram 92.802, o que deixou o saldo negativo de 4.819 postos de trabalho. O setor de serviços foi o que apresentou o pior desempenho. Ao todo, 4.260 trabalhadores foram demitidos até o mês de agosto. O comércio aparece logo atrás, com 2.351 postos de empregos formais perdidos. Já as indústrias do Polo Industrial de Manaus acumulam saldo positivo de 1.360 vagas com carteira assinada. Para Francisco de Assis Mourão Júnior, presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, o estado começa a dar sinais de recuperação econômica à medida que as atividades começam a ser liberadas, principalmente nos demais estados brasileiros. Porém, ele teme que o crescimento no número de novos casos de Covid-19 volte a afetar a economia. O modelo Zona Franca de Manaus, ele foi criado para abastecer o mercado interno. Então, à medida em que o mercado interno começa a fluir, a nossa produção acompanha essa expectativa. O único problema é que o vírus ainda não morreu, o vírus está aí. E se acontecer uma segunda onda, ou uma probabilidade disso, e que tiverem que alguns estados diminuírem a atividade econômica, para evitar aglomeração, isso pode afetar a economia do nosso estado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política.
O Amazonas tem mais de 10 mil candidatos nas eleições municipais deste ano. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou alguns dados que revelam o perfil desses candidatos que tentam uma vaga no Poder Executivo e Legislativo nas cidades do Amazonas. Carlão, segundo os dados, a maioria esmagadora dos candidatos é formada por homens e apenas um pouquinho mais de 30% são mulheres. Além disso, é possível saber que grande parte dos candidatos tem entre 40 e 44 anos. Quanto à escolaridade, hein, Karime? A maioria não fez ou não concluiu uma faculdade. São 43% com o diploma do ensino médio completo contra 25% de superior completo. E 10% dos 10 mil candidatos não chegaram nem a concluir o ensino fundamental. Bom, quando o assunto aí é profissão, a mais popular entre os candidatos é a de agricultor. Eles somam quase 1.100 candidaturas. Depois, com pouco mais de 800 registros, os servidores públicos estão no top 3 dos que mais brigam por votos nas urnas neste ano. Aí os que declararam vereador como profissão e tentam se manter no cargo também é um número significativo, 503 candidatos. E o Partido Republicanos foi o que mais apresentou candidatos, seguido aí pelo PSC e depois pelo MDB. No final da fila dos partidos está o PSTU, Partido Novo e o PRTB. E dos 10.248 candidatos dessas eleições, 4 renunciaram às candidaturas, sendo 2 do PSC, o partido do governador Wilson Lima. E pela primeira vez, a proporção de candidatos negros é maior que a de brancos em uma eleição no Brasil. Só aqui na região norte, dos 55 mil candidatos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral, mais de 42 mil são negros. E aqui no nosso estado, eles também são a maioria, como explica a repórter Nathalie Moraes. Pelo terceiro ano eleitoral consecutivo aqui no Amazonas, os candidatos negros são maioria, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os dados mostram que 7.806 candidatos são pardos e aproximadamente 411 são pretos. Juntos, pretos e pardos são considerados negros, segundo a classificação do IBGE. O Amazonas, junto ao estado do Pará, lideram o número de candidatos negros da região norte. Segundo o cientista político Pedro Ponce, a participação dos candidatos negros é resultado dos debates sobre a representação política que ganhou espaço, não só dentro dos movimentos sociais, mas também nos tribunais superiores. Esse tema sempre tem sido discutido pela Suprema Corte, onde decisão recente ampliou as cotas eleitorais para negros já nas eleições municipais deste ano. Independentemente da discussão das cotas raciais serem positivas ou negativas, é interessante destacar que a discussão deste tema na esfera política e do judiciário já mostra um avanço da nossa democracia e uma preocupação com a inclusão social. Se de um lado o engajamento de candidatos negros aumentou significativamente, o mesmo não aconteceu com os indígenas. Em toda a região, são 914 candidatos que se declararam como indígenas. O nosso estado também aparece no topo da lista com 489 candidatos indígenas. Segundo o cientista político, a baixa representatividade dos indígenas nas eleições é reflexo da nossa formação histórica, política e social. Para este fato, passam pelo preconceito social, falta de apoio financeiro que os indígenas têm e pela força do poder econômico na política nacional, além de uma dificuldade de participar dos debates públicos e disputar os recursos públicos. A cota eleitoral racial ainda depende da confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal, que deve acontecer até amanhã. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, as redes sociais fazem parte, sem dúvida nenhuma aí da nossa vida, do nosso dia a dia. Aliás, o dia inteiro nós estamos de olho em um post novo, em um vídeo que um colega jogou em uma dessas plataformas. E agora nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, que não é bobo nem nada, decidiu aí usar essas ferramentas aí como aliadas. Carlão, e agora o Facebook, o WhatsApp e o Instagram vão engajar a festa da democracia nas eleições agora de 2020. E quem explica isso pra gente direitinho é a repórter Cíntia Blink.
Nas eleições municipais deste ano, a previsão é que as redes sociais apareçam ainda mais como alternativa para os candidatos chegarem até os eleitores, não só pela popularização do mundo digital, mas também pelo distanciamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. Nesse cenário, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou uma parceria com o Facebook Brasil e o WhatsApp para combater a desinformação na eleição de 2020. No acordo, as plataformas ofereceram produtos e serviços sem custos aos cofres públicos para facilitar a circulação de informações oficiais. O presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, agradeceu a colaboração das empresas de Zuckerberg. Eu saúdo com grande alegria essa disposição das mídias sociais, especificamente aqui do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, de colaborarem nesse projeto, eu diria, de elevação ética do debate público, para que nós possamos, na maior extensão possível, eliminar os participantes de má fé que dolosamente procuram fazer mal às pessoas e à democracia. O Instagram também vai entrar nessa, e do melhor jeito. Os usuários da plataforma de imagens vão contar com figurinhas temáticas das eleições municipais. O Insta também se junta ao TSE para engajar a campanha em prol de mais mulheres na política. A campanha será apresentada pelo tribunal ainda este mês. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, e nós ainda temos mais uma, novidade aí para as eleições deste ano. O eleitor que não votar no dia 15 de novembro, que é o primeiro turno, ou no dia 29 de novembro, que é o segundo turno, vai poder justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, disponível para celulares e também tablets. Para isso, será necessário ter baixado ou atualizado o aplicativo lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Carlão, o aplicativo vai aceitar as justificativas dos eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral ou que estarão impedidos por algum motivo de comparecer à votação. O modelo é o mesmo já adotado pelo portal do TSE da internet. Mas segundo o TSE, o aplicativo e-Título é uma alternativa ao título de eleitor impresso e tem validade oficial para efeitos de identificação. Lançado em 2017, o aplicativo apresenta os dados do eleitor, informações sobre o local de votação, além de funções como a possibilidade de geração de quitação eleitoral e nada consta de crimes eleitorais e a autenticação de documentos. E para baixar o programa, muito fácil. Basta procurar e-Título na loja de aplicativos de celular e tablets com sistemas operacionais iOS e Android ou acessar o hot site do título de eleitor no portal do TSE. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os enfermeiros do Serviço Público do Amazonas tiveram uma vitória importante no Tribunal de Justiça do Amazonas. Agora, esses profissionais da saúde têm garantido o direito a uma gratificação no salário por concluir uma especialização. A repórter Cíntia Blick explica melhor pra gente essa novidade. Uma enfermeira garantiu o direito de receber 25% sobre o salário base por concluir um curso de especialização. Isso porque as câmaras reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas entenderam que a gratificação deve ser paga a profissional. E, claro, a decisão se estende aos demais da categoria. O processo foi julgado por unanimidade na sessão desta quarta-feira, segundo o voto do relator desembargador João Mauro Bessa, que foi no mesmo sentido do parecer do Ministério Público. Para não fazer o pagamento, o governo do estado usou a Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativa. Entretanto, a ausência de previsão orçamentária por conta do limite para as despesas com pessoal não serve como argumento para não dar o direito ao servidor, como nesse caso, ao percentual de gratificação. Para a presidente do Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Área da Saúde do Amazonas, Cleidinir Francisca, essa vitória na Justiça deve ser reconhecida no plano de carreira dos profissionais da saúde. E aí, essa decisão do TJ já vai nos ajudar muito como entidade sindical para que nós possamos levar isso para o plano de cargos, carreiras e salário, que com muita luta, com muita garra, nós conseguimos essa lei que é a 3469 do plano de cargos, carreiras e salário dos servidores públicos estaduais do estado do Amazonas, servidores da Suzan.
As câmaras reunidas já decidiram pelo reconhecimento do direito subjetivo em processos anteriormente julgados. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. A operação realizada pelo Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus resultou na retenção de R$660 mil em produtos com suspeitas aí de descaminho, que é o famoso, contrabando. A ação foi realizada no período de 28 de setembro a 1º de outubro em várias empresas de transporte aéreo de cargas na zona oeste da capital. Durante as operações de fiscalização e controle aduaneiro nas transportadoras, a equipe localizou diversas cargas com produtos eletroeletrônicos estrangeiros, sem a devida comprovação legal de importação ou venda, além de documentos fiscais que apresentavam indícios de falsidade ideológica, divergência em informações e falsa declaração de conteúdo. São muitos, os produtos: ventiladores, fones de ouvidos, carregadores para celular, iluminadores, tripés, balanças, caixas de som portátil, teclados para computador, enfim. Esses e outros produtos foram encontrados e retidos por suspeita de estarem relacionados aos crimes de descaminho, falsidade ideológica documental, contrabando e sonegação fiscal. Você está ouvindo 18 horas. A Amazônia teve o segundo pior setembro de queimadas da última década e o Pantanal teve o pior mês de sua história. É triste, mas os dados são verdadeiros. Foram registrados 32.017 focos de calor na Amazônia, um aumento de cerca de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já no Pantanal, o aumento foi de 180% em relação a setembro de 2019, comparado ao recorde anterior do mês de setembro de 2007. O número registrado em 2020 é 47% superior. Agora o valor de 2020 é 35% maior em comparação com o recorde geral anterior do bioma. O Pantanal enfrenta a sua pior seca dos últimos 60 anos. E segundo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a estiagem severa pode continuar por até 5 anos. As chamas nesse bioma já comprometeram projetos de conservação animal, como de araras azuis e de onças. E enquanto isso, a Amazônia, apesar aí do elevado número de queimadas, tem um mês próximo à média histórica de fogo do bioma, puxada para cima por altíssimos valores de décadas passadas. 18 horas. Agora são 6 horas 40 minutos e nós vamos com a segunda da playlist de hoje, e dias após anunciar o lançamento de um novo single, Julia Michaels, hoje o lyric vídeo oficial, ou seja, um vídeo com imagens e a letra da música Lie Like This. E esse é o primeiro lançamento da Julia Michaels esse ano. Nas fotos desse clipe, desse novo trabalho divulgado por Julia, a cantora surge como uma mulher fatal e mais sensual. Vamos agora de música, vamos ouvir então Lie Like This. Você está ouvindo 18 horas. Bacaninha, segunda da playlist de hoje, Julia Michaels, Lie Like This, que você curtiu aqui em 100.7. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para a primeira sexta-feira de outubro com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a programação, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Agora 6h45, boa noite. Mix. Bom, depois da sede da SEDUC, professores do estado ocupam a sede do governo na Compensa na tentativa de marcar audiência com o governador Wilson Lima. Professores e pedagogos ligados ao Asprom Sindical estão desde ontem à noite na frente da sede do governo em vigília contra o ensino presencial aqui na capital. De acordo com a categoria, a Casa Civil prometeu marcar audiência, mas até agora não atendeu a um grupo de professores formado pela presidência
presidente da Asprom Sindical, a Elma Sampaio, e pelas professoras Alessandra Souza e DM. Policiais militares da sede do governo já se manifestaram dizendo que as educadoras não vão poder permanecer nas dependências do prédio. Educadores estão se mobilizando para mais uma noite de vigília em frente ao Palácio do Governo. E hoje os professores da Asprom Sindical instalaram greve do ensino fundamental na SEDUC contra as aulas presenciais. Você está ouvindo 18 horas. Olha, esta semana a Justiça determinou que não sejam feitos cortes de energia enquanto durar o estado de emergência na saúde no Amazonas por causa da pandemia da Covid-19. Mas atenção, isso não significa que as contas não precisam ser pagas. Os detalhes com Júlia Gomes. Na fatura de cobrança da energia do autônomo Almir Araújo do mês de agosto, o aviso é claro: unidade consumidora sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica. O aviso é devido ao atraso no pagamento das contas dos meses de maio e junho. Mas o Almir explica por que não conseguiu pagar em dia as faturas. Devido à pandemia, acabei ficando sem trabalho, porque eu faço bico. Aí as coisas apertaram, acabei ficando sem trabalho e deixei umas contas atrasar. Agora corro o risco de ficar sem energia. Nesta semana, a Justiça proibiu cortes de energia enquanto durar a pandemia de Covid-19. A decisão foi proferida pelo juiz de direito Diógenes Vidal Pessoa Neto em uma ação civil que tem como requerente a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Na liminar, o juiz refere que a Amazonas Energia observe e atenda ao disposto nas leis estaduais sob pena de multa de R$2.000 por cada consumidor afetado. As leis proíbem a suspensão do fornecimento dos serviços essenciais de energia elétrica e água por inadimplência enquanto durar o estado de calamidade pública no Amazonas. O pedido foi feito pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, levando em conta que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publicou resolução normativa autorizando as concessionárias em todo o país a novamente realizar o corte de fornecimento de energia elétrica por inadimplência. O magistrado atendeu o pedido por considerar que as normas são conflitantes e que a determinação da ANEEL não se sobrepõe às leis estaduais. Mas atenção, consumidor, isto não significa que os débitos não devem ser pagos. Em nota oficial, a Amazonas Energia informou que não foi oficialmente notificada em relação à impossibilidade de corte. A nota diz ainda que, não conhecendo os fundamentos da decisão judicial, todavia, assim que for citada, adotará as medidas judiciais cabíveis para a defesa de seus interesses. Júlia Gomes para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, anunciaram em vídeo publicado nas redes sociais duas importantes novidades sobre a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho e Rondônia. Bom, a primeira novidade é a assinatura já agora, neste sábado, dia 3 de outubro, da ordem de serviço de manutenção do trecho do meio, entre os quilômetros 250 e 655, e a finalização dos trâmites burocráticos para a formalização do contrato de pavimentação do chamado Lote Charlie, que fica entre os quilômetros 198 e 250. Aí a celebração da ordem de serviço que envolve o trecho do meio ocorrerá na comunidade Realidade, às margens da BR-319, e pertence ao município de Humaitá. O senador Eduardo Braga falou o seguinte sobre as obras, abre aspas: vamos percorrer um trecho da rodovia até Realidade e assinar o contrato da manutenção que vai segurar a BR-319 no período do inverno, fecha aspas, explicou o ministro. O senador Eduardo Braga garantiu também o seguinte, abre aspas: vamos acabar com aqueles piscinões, com os atoleiros e com aquele sofrimento que temos todos os anos, ou seja, o nosso sonho de ver a BR-319 asfaltada, como já tivemos há 20 anos, começa a se tornar realidade, fecha aspas, disse o senador. 18 horas.
O prefeito Arthur Virgílio Neto estendeu o prazo de vigência de 4 decretos em prevenção à pandemia da Covid-19 até 31 de outubro. Ok? A edição do Diário Oficial do município desta quarta-feira traz a proibição de corte de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, suspensão temporária de licenças e autorizações para eventos, prorrogação da suspensão de cobranças do serviço do sistema de estacionamento rotativo pago, que é o Zona Azul, assim como a continuação do regime de teletrabalho para os servidores municipais. Segundo o prefeito, os números de doentes pelo novo coronavírus voltaram a subir de maneira preocupante aqui em Manaus. Arthur Neto explicou o seguinte, abre aspas, estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, prorrogando decretos, agindo com prudência e de maneira preventiva para evitar a situação ainda pior, disse o prefeito. O prefeito pediu que a população se mantenha em casa, em alerta, usando a máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento social que é necessário. 18 horas. 6 horas e 51 minutos e nós vamos com a terceira da playlist de hoje aqui no 18 horas. E no dia 25 de setembro, o cantor Zen lançou o single Better, que veio acompanhado aí de um videoclipe feito em casa, olha aí. Pois é, e a música marca o retorno de Zen à música, né? Depois de quase um ano, ele quietinho, paradinho, sem nenhum lançamento. Então vamos fechar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Better. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em 6 horas e 55 minutos, a terceira fechando a playlist do 18 horas desta quinta-feira, Zen Better no melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o boletim diário Covid da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quinta-feira, registra uma nova reclassificação de mortes feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Assim, houve a inclusão de mais 143 mortes de síndrome respiratória grave de causa não especificada que foram reclassificadas para a Covid-19. Então, de acordo com a nova edição do boletim, foram confirmadas 3 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Somando com essas 143 mortes reclassificadas, o estado tem hoje 4.159 mortes por Covid-19. Nos casos totais, os casos confirmados de Covid-19, o estado soma 140.240 casos confirmados em todo o estado do Amazonas esta quinta-feira. 52.039 são em Manaus, que corresponde a 37,11%, e 88.201 no interior do estado, que representa 62,89%. Enquanto isso, no Brasil, o país soma esta quinta-feira 143.103 mortes por coronavírus confirmados até a 1 da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias de saúde. Em todo o país, nós temos confirmados 4.820.116 casos confirmados de Covid-19 nesta quinta-feira. E segundo dados do Ministério da Saúde, o país soma 4.180.376 casos de pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o país. Em uma nota, chegou há pouco, o secretário de Comunicação do Governo do Amazonas, Rodrigo Araújo, enviou nota avisando que vai estar off nos próximos dias por conta de diagnóstico positivo de Covid-19. Ele disse que está há 2 dias com febre e tosse, além de indisposição física. Agora são 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O início da campanha eleitoral exige dos eleitores o máximo de atenção com as informações das redes sociais. A Justiça Eleitoral tem colocado à disposição do eleitor várias ferramentas para que ele possa decidir fora do mundo das fake news. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral firmou parceria com o Google no âmbito do Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. O objetivo é ajudar os eleitores a terem acesso rápido e simples a informações
informações de qualidade e fornecidas por fontes oficiais sobre o processo eleitoral, já que o voto consciente é um dos pilares da democracia. Além disso, o tribunal espera que os cidadãos estejam bem informados sobre as medidas de cuidados sanitários adotadas neste ano em razão da pandemia de Covid-19. Para isso, o Google vai disponibilizar recursos em suas plataformas para ajudar os eleitores brasileiros a encontrarem conteúdos confiáveis e de utilidade pública elaborados pela Justiça Eleitoral. Uma das novidades é o painel Como Votar, que traz respostas no topo da busca para perguntas frequentes sobre o processo eleitoral e mais detalhes sobre os cuidados sanitários indicados pelo tribunal para que o eleitor compareça à sua sessão eleitoral e vote com segurança. Assim, quando o eleitor pesquisar sobre como votar no Google, ele terá acesso direto a informações oficiais do TSE antes de qualquer outro resultado. Então, o eleitor pode usar as ferramentas e votar com o máximo de consciência possível e que tudo dê certo. 18 horas. 6h59, finalizamos, Carimeliel, mais uma edição. Boa noite. Boa noite especial pra galera que nos acompanhou ao vivo aqui pelo aplicativo Mano. Muito obrigada pela companhia, gente. Um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7. Valeu, equipe do 18 horas. Amanhã, em sexta-feira, a gente volta com você a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.